Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos aqui para mais uma semana da nossa disciplina Projeto Integrador. E como eu falei na aula anterior, hoje nós iremos falar sobre Scrum, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu mudar aqui a câmera. Lembrando aqui um pouco lá da disciplina de análise de projetos de sistemas, né? A gente tem muitos problemas na área de desenvolvimento de software, principalmente com relação ao entendimento dos requisitos do software, né? Então, vocês já devem ter visto essa figura e a gente tem esse problema clássico aqui de levantamento de requisitos lá na engenharia de software, né? Onde o cliente pede, ele explica de uma forma e a interpretação, né, dos vários envolvidos no projeto acaba sendo diferente. Então, por exemplo, aqui o cliente, explicou dessa maneira, seria um balanço com 3 banquinhos, por exemplo. O líder de projeto entendeu de outro jeito, seria um balanço aqui que ele é fixado em 2 galhos. Como é que o analista projetou, né? Ele conseguiu fazer aqui uma proeza muito louca, onde o balanço passa embaixo do tronco da árvore. Como o programador construiu, né? Um balanço que não fica sustentado, por exemplo. Como o consultor de negócios descreveu, né? Altamente luxuoso aqui, né? Um sofá de balanço, né? Como a documentação do projeto foi criada, né? Foi feita, não existe documentação. As funcionalidades foram instaladas, né? Apenas a cordinha que é um dos lados da corda do balanço, por exemplo. E como o cliente foi cobrado, né? Foi um valor absurdo de uma montanha russa, né? E como é que foi mantido esse projeto? E no final das contas o cliente simplesmente queria um balanço de pneu com uma corda pendurada em um galho, né? E amarrado aqui ao pneu. Então, isso aqui são um velho dilema do levantamento de requisitos pelos vários envolvidos em um desenvolvimento de sistema, né? Às vezes você tem gente demais atrapalha, gente de menos também, né? Gente sem experiência ou pessoas que querem fazer tudo de uma vez. Por exemplo, não dá para você ser o programador e o levantador de requisitos e o testador, vamos supor, tá? Então, cada etapa do projeto tem que ter uma pessoa específica, não pode ser sempre a mesma pessoa, porque acontece muito esse tipo de problema aqui. Então, Scrum, muito prazer, vamos entender o que é o Scrum, né? O que é o Scrum, pessoal? Então, Scrum é um framework, né? São, digamos assim, modelos de trabalho, modelos de documentos, modelos de... a gente vai falar aqui dos papéis, né? Então, frameworks são coisas pré-montadas que seguem um modelo, né? Então, a ideia do Scrum, esse nome Scrum, ele surgiu no rugby, né? Nesse esporte aqui, com esses atletas brutais aqui. Então, o termo Scrum refere-se à maneira de como um time se une para avançar com a bola pelo campo. Então, trazendo aqui para o lado do desenvolvimento de software, né? É a forma com que os envolvidos, né? Com as pessoas que vão fazer o projeto acontecer, né? Vão se comunicar, vão se envolver e fazer com que esse projeto seja um projeto de sucesso, né? Como é que eles vão avançar nesse projeto até fazer a entrega dele, né? Até o final do jogo aqui. Então, Scrum é um framework para desenvolver produtos complexos e adaptativos. Na gerência de projetos, como eu coloquei antes, a gente, dependendo do tipo de projeto, dependendo da sua complexidade, isso fica difícil de gerenciar. No contexto de desenvolvimento de sistemas, né, de softwares, de aplicativos, ele se torna complexo, porque nós temos várias questões envolvidas, tecnologias, linguagens, então é um tipo de projeto complexo, de produto complexo para se desenvolver. E quando esse produto ele é complexo, é difícil gerenciar esse projeto, né? Então, o Scrum ele traz esse modelo que vai tornar fácil esse produto complexo, né? De gerenciar esse projeto de um produto complexo. Então, aqui, Scrum é uma estrutura para desenvolver, entregar e sustentar produtos em um ambiente complexo, né? Com ênfase inicial no desenvolvimento de software, só que pode ser aplicado, né? Embora
possa ser usado em outras áreas, incluindo pesquisa, vendas, marketing e outras tecnologias avançadas. Então, desenvolvimento de um automóvel, por exemplo, na engenharia mecânica, engenharia eletrônica, qualquer outra coisa que seja mais complexa, o Scrum traz essa facilitação, né, no gerenciamento do projeto. Aqui um pouco sobre o manifesto ágil, que eu inclusive pedi na atividade da semana anterior, né? Então, estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazê-lo. Através desse trabalho, passamos a valorizar. Então, o que traz o manifesto, né? Como a gente falou, ele se contrapõe a muita burocracia, né? Um modelo mais simples, a gente se ajuda, né? E torna o projeto possível. Então, quais são alguns pontos importantes aqui? A colaboração com o cliente, né? Mais do que negociação de contratos. Então, ao invés de ser uma briga, você tem que ter uma colaboração. O cliente diz o que quer e você tenta entender ao máximo o que ele precisa, né? Atender a necessidade dele. A interação entre os indivíduos, né? Indivíduos e interação entre eles, mais que processos e ferramentas. Então, eu não vou valorizar um produto caro, um computador caro, né? Eu comprei um computador da Silicon Graphics, aí não, isso, a ferramenta não interessa. O que importa dentro do projeto é o ambiente de trabalho ali. Então, a interação entre as pessoas tem que ser boa. Outra coisa, outro ponto importante, responder às mudanças, né? Então, se a gente elaborou um documento de requisitos lá no modelo tradicional, ele não tem que ser imutável, né? Os requisitos vão mudando à medida que o projeto vai sendo executado. Então, a gente responde bem essas mudanças, ao invés de simplesmente se opor e querer seguir um documento que já foi ultrapassado, né? E outra, software em funcionamento mais do que documentos, já comentei também, né? Então, o que importa é entregar o produto para o cliente que funcione e que atenda às necessidades. Então, simplesmente assim, a agilidade, ele traz esses pontos como os pontos fortes aí. No Scrum, que é um modelo ágil, né? A gente também tem algumas outras questões mais específicas, né? Então, os pilares aqui do Scrum são a transparência, inspeção e adaptação, né? O que torna o Scrum um modelo de desenvolvimento muito bom, né? De se utilizar. Então, a transparência aqui, baseado em empirismo, ou seja, empírico é quando você aprende com a experiência, né? Aprende uns com os outros ali, não de uma forma metodológica, mas trocando ideias, né? Então, aprender fazendo, aprender com a experiência. Outra coisa, a sintonia entre os envolvidos. Então, o ambiente de trabalho Scrum tem que ser transparente, né? Tem que ser honesto. Então, você tem um pouco de humildade nesse ambiente e de honestidade. Nada de o cara dizer que sabe, por exemplo, uma linguagem ou alguma tecnologia sem saber, simplesmente por questões, eu diria assim, de vaidade, né? Então, você tem que saber dizer que não sabe e aprender ali com a equipe, tá? Então, a transparência em todos os pontos aqui. Inspeção, né? Verificar o processo, se ele está acontecendo, e você verifica os porquê que eles não estão acontecendo. Por exemplo, eu não sei usar determinada tecnologia ou determinada ferramenta. E aí vai aparecer esse ponto aqui, tem que resolver isso aqui. Está impedindo, né, o processo de andar. Então, verificar os processos, aí você vai detectar problemas. Então, transparência e inspeção aí. Adaptação, né? Tratar os problemas identificados na inspeção. Exatamente, se está precisando aprender uma nova tecnologia, então faz o treinamento, estipula um prazo e vamos botar a coisa para acontecer, tá? Só um exemplo aqui. E aí, melhoria contínua, né? Toda vez que você vai resolvendo os problemas dentro desse ciclo, desse projeto, você vai tendo uma melhoria disso. Então, o Scrum é uma coisa muito bacana, muito, muito limpa, muito transparente de se trabalhar. Agora a gente vai falar como funciona o Scrum, tá? Então, vocês vão ter esses pontos de vista aqui. A gente vai ter alguns personagens ou papéis dos envolvidos dentro do processo, né? Dentro desse modelo Scrum aqui. Então, nós temos os personagens do Scrum. Vocês estão vendo aqui nessa figurinha basicamente 3, né? Vou falar deles.
A gente vai ter os eventos do Scrum, né? Como é que ele funciona, né? Onde é que esses personagens vão atuar, vão participar ou não, né? E lógico, os personagens participando dos eventos, eles vão gerar os artefatos do Scrum, né? Então, documentação, então como é que faz o levantamento de requisitos, como é que documenta os requisitos, né? É uma reunião que levantou uma checagem no final. Então, esses documentos, né, são os artefatos gerados nos eventos aí pelos personagens. Então, a gente vai ter esses pontos para verificar e entender cada um deles para a gente poder usar esse framework. Então, vamos lá. Primeiro, vou falar aqui dos papéis, né? Basicamente, no Scrum, a gente tem esses três personagens principais. A gente tem o Product Owner, ou ainda chamado de PO, tá? Esse aí, vou já falar dele. A gente tem o outro personagem aqui, que é o Scrum Master, tá? E a gente tem o time de desenvolvimento, ou Dev Team, né? Então, basicamente, nós temos esses três personagens. Você, quando vai trabalhar dentro de um projeto Scrum, você vai ser um desses aí, tá? Bom, o que é que faz agora o PO aqui, o Product Owner, né? Então, ele é o cara que geralmente é o dono do projeto ou que entende muito dos requisitos do projeto a ser elaborado. Então, ele vai dizer o que é que ele quer, né? Os requisitos que vai ser passado para ele e quando é que vai ser feito, quais são as prioridades. Então, vou pegar um exemplo aqui. Vamos supor que a equipe vai desenvolver um software para uma secretaria de saúde do município. Então você vai conversar, o PO vai ser, esse Product Owner aí, vai ser exatamente quem entende, quem vai usar o sistema, não necessariamente quem vai usar, mas quem está à frente ali, né? Que entende bem o que é que eles precisam, né? Então, ele diz, eu preciso de um software que catalogue aqui os pacientes, que faça o controle da medicação, tem que ser assim, porque a regra tal do Ministério da Saúde é assim, assim, assim. Então, é a pessoa que vai repassar os requisitos, né? Então, esse é o papel do PO. Ele não é programador, ele não entende de programação, ele é que sabe dizer o que é que ele espera do produto, o que é que ele quer com esse produto. Aí nós temos aqui o Scrum Master, né? Então, ele conhece e garante o processo, né? Ele tem que entender aqui, quem foi eleito aqui o Scrum Master do projeto de vocês, né? Vai ter que estudar bastante Scrum, porque ele é que vai fazer a coisa girar dentro desse modelo. Então, ele vai fazer funcionar os eventos que a gente vai já falar, né? Vai cobrar e utilizar a documentação, né? Os artefatos gerados, e vai fazer essa interface entre o PO e a equipe de desenvolvimento. Então, o Scrum Master vai fazer o processo Scrum funcionar, né? Vai colocar o Scrum para poder fazer o projeto andar. E aí nós temos o Dev Team, né? Que é exatamente quem vai colocar a mão na massa e vai realizar aí a programação, o desenvolvimento do software, né? Ou do aplicativo. Então, eles é quem sabe como fazer o produto, tá bom? E aí a gente vai agora colocar aqui como é que funciona o Scrum, né? Como é que é o ciclo de vida, quais são os eventos que existem aqui nessa metodologia, né? Então, a gente pega os requisitos passados pelo PO, levantado, né? A gente vai eleger as prioridades ali e a gente vai gerar o chamado backlog de produto, ou seja, um documento de requisitos com todos os requisitos. E aí você vai priorizar o que é mais importante, que é o segundo passo aqui, que é o Sprint Backlog. O Sprint é você pegar um pedacinho do Product Backlog, né, dos requisitos que foram repassados, e colocar e dividir ele bem, explicitar bem o que é que vai ser feito. O texto, eles são frases normais, assim, não é um documento técnico. Diz o que é que o cliente espera, né? Então, você vai dividir isso e a gente vai fazer os chamados sprints aqui, ó. Os sprints, eles duram de 2 a 4 semanas, mas eu vou ver se a gente trabalha aqui na nossa disciplina entre uma semana, né? Então, a gente vai pegar uma funcionalidade do sistema que vocês proporam fazer e a gente vai trabalhar uma semana em cima dela
para poder entregar. Então, você pega aqui todo o produto, divide em subpartes, pega algumas partes, né, que é o Sprint Backlog, e leva para o sprint da semana. Você pode pegar 2 funcionalidades para fazer um sprint, por exemplo. Durante essa semana a gente tem um outro evento chamado de Daily, né? Daily Meeting, ou reuniões diárias, tá? Essas reuniões elas são rápidas, são no máximo de 15 minutos, 20 minutos. Elas geralmente acontecem em pezinho ali, você reúne ali a equipe numa salinha rapidamente em pé, sem sentar, e a gente vai comentar sobre o que é que precisa ser feito naquele dia, né? As tarefas a serem feitas. Geralmente nas empresas isso acontece de manhã cedo ou no finalzinho da tarde. Mas tem que ser sempre no mesmo local, dia, ou sempre local e horário iguais, tá? As reuniões daily, tá? As reuniões diárias. Feito isso, terminou esse sprint aqui, a gente faz um sprint review, né? Que é mais um evento. Aqui você tem a participação do PO de novo, recebendo aqui, ó, o seu presentinho, né? A sua entrega de valor semanal, digamos assim, ou pelo menos quinzenal aqui. E aí ela tá morta de feliz, né? Vai ver se realmente funcionou. Se não funcionou, volta. Se tiver que rever alguma coisa, ele volta aqui para o sprint de novo para ser consertado, digamos assim. E aí a gente no final faz uma retrospectiva de todos os sprints para avaliar o projeto. Então esse aqui é o ciclo Scrum, isso aqui vocês podem desenhar aí no caderno de vocês, colocar na parede, que é para não esquecer, tá? Isso aqui é muito importante. Os artefatos, né? Então no backlog de produto ele gera um artefato. Esse é o primeiro que vai ter todos os requisitos solicitados aqui pelo Product Owner, né? Pelo PO. Então a gente vai ter um artefato que é o backlog de produto e nas próximas aulas eu vou trazer alguns exemplos de como seriam esses documentos. A gente vai ter também um outro artefato que é o Sprint Backlog, né? Que vão ser aí as descrições dos requisitos e um pouco de mais detalhes técnicos de cada funcionalidade, né? De cada sprint aqui que a gente vai executar. Depois nós vamos fazer a reunião, né, que é o planning, e aí você pega os sprints já subdivididos. Vamos supor, pegamos 2 sprints para trabalhar na semana aqui, nas 2 semanas. E aí você faz uma reunião de planejamento de como é que vai ser feito, executado essas funcionalidades menores, né? Então, o que será entregue no incremento resultante nesta sprint? Aí vai ser planejado aqui pela equipe o que vai ser feito. Nessa primeira etapa, todos participam, o time de desenvolvimento, o Scrum Master e aqui o nosso PO também vai explicar o que ele mais ou menos pensa. Então, não é uma reunião muito técnica, né? É mais para poder pensar focado no backlog menor, né? No sprintzinho menor. Depois é feita uma segunda reunião, né? Que vai gerar artefatos também, né? Ela pode ser um pouco mais informal. De como é que eles vão entregar essa sprint, né? Então, aqui você pode olhar que não tem mais o PO, né? Então, quem é o dono dos requisitos agora aqui é uma reunião bem mais técnica, né? Vai decidir linguagem, banco de dados, estrutura de dados e tudo mais, do que vai ser feito para poder entregar aquele pequeno bloco do sistema, né? Bom, e aí durante o sprint, né, que ele varia entre 1 e, vamos colocar aqui, 4 semanas, né? Todos os dias vocês vão fazer uma reunião e vão ter que fazer essas 3 perguntinhas aqui. Essa reunião, como eu coloquei, ela varia entre aqui no máximo 15 minutos e você vai sempre fazer a pergunta: o que foi feito ontem, né? O que é que vai ser feito hoje? E se tem algum impedimento, né? O que é que tá faltando para poder eu terminar de resolver esse problema aqui? Então, a reunião diária geralmente responde essas 3 questões, e aí vocês, respondidas as questões, vão trabalhar em cima dos problemas e executam as tarefas. No dia seguinte, reúne mais uma vez e faz as mesmas perguntas e vamos ver se o projeto tá dando andamento. Então, é basicamente isso. É importante ter as dailies aí, tá? No final
do sprint, você faz a entrega, né, do sprint com um sprint review. Mostra como é que funciona, se está tudo ok. E aí faz uma retrospectiva do que foi, do que está sendo entregue de todas as sprints, né, subdivididas aí. E ver os pontos positivos, negativos, ideias. Algumas tem que consertar, né, tem que fazer uma revisão. E aí volta para o sprint de novo. E esse é o ciclo de vida do Scrum, tá bom? E aqui vocês podem observar que tem a participação de todos os envolvidos também. Então, esse aqui é o que vocês devem ter em mente, né? Product Backlog é um artefato, é um documento que tem que ser produzido. Esses aqui também são as subpartes com documentos também gerados. Nós temos aqui a execução desse plano, né? Tem uma reunião aqui e as reuniões diárias da equipe, tá? E aí você faz a entrega e no final o projeto vai estar andando dentro desse ciclo de trabalho. Bom, benefícios do Scrum, né? Entrega contínua de valor, a gente já falou sobre isso. Então, a cada sprint o cliente está ali vendo, está feliz, está vendo que está funcionando, que está sendo construído ali o seu projeto, né? Então, entrega contínua, isso é muito importante, né? Você tem um conhecimento compartilhado, você antecipa problemas, menos impacto de questões externas, né? Melhoria contínua e melhoria no clima de trabalho, seguindo aquelas regrinhas que eu coloquei lá atrás. Então, é bem tranquilo. O Scrum Master tem que saber como é que é cada processo para poder manter esse ciclo funcionando. E aí, tem autores de livros que até dizem: aprenda a entregar o dobro de trabalho, né, em metade do tempo. Depois eu coloco a capa do livro para vocês. Então, o Scrum ele vai te dar uma agilidade, uma eficiência muito grande na gerência de projetos de software. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Eu peço que vocês respondam a atividade. E aí, durante a semana, a gente vai detalhando mais aí sobre outras questões do Scrum. E a gente vai começar a executar em cima dessa metodologia ágil de trabalho, tá certo? Então, um abraço para vocês e até a próxima semana. Qualquer coisa eu estou à disposição nos nossos canais de contato aí. Valeu, um abraço!